E vamos lá a mais uma parte da nossa aula da Lei Orgânica. E pessoal, já vamos começar aqui, já vou aqui aumentar a tela para vocês. Foi! Bom, aqui tá falando sobre vedação do município, tá vendo? Deixa eu colocar aqui no marcador. Foi. Bom, o que é vedado, gente? Vedado é quando está lacrado, né? Não pode, tá impedido. Então, né, já para vocês entenderem o sentido da palavra, o que é vedado ao município? Vamos lá. Estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los, embaraçar o seu funcionamento ou manter com eles seus representantes legais e relações de dependência ou aliança. Galera, a gente sabe que a gente vive num país laico, certo? Então, o município, sei lá, o município, estado, país, querer que não funcione um tipo de religião dentro ou colocar só um tipo de religião, se basear na sua política em relação a isso, não pode, é errado. A gente vê, a gente sabe que muitos políticos colocam ali a religião ali em pauta, porém, isso não é correto, tá, galera? Mas também eles nem podem se basear apenas, ficar se baseando pela religião, tá? Como eu falei, é um país laico. Eles são até livres para falar de religião, mas não podem se basear, fazer a política em torno da religião, ok? E nem atrapalhar aí o funcionamento de qualquer que seja a religião. Beleza? Isso é vedado. Aí vamos lá, gente. Mais o quê? Recusar fé dos documentos públicos. Gente, se o documento é válido em todo o território nacional, não vai ser algum órgão público que vai falar que não vai aceitar. Tipo, carteirinha da OAB, a carteirinha dos profissionais da educação física, vale como documento, né, oficial em todo o território brasileiro. CNH, né, carteira de motorista. Então, assim, vai ter que aceitar. Beleza? Você aceita em todo o território nacional, não tem essa de você tá com a sua carteirinha de funcional. Aí eu vou falar, não, cadê a identidade? Gente, aquilo ali é um documento aceito do território nacional. Beleza? Tranquilo? Aí vamos lá, gente. Criar distinções entre brasileiros ou dar preferências entre si. Gente, a gente somos todos iguais, né? E assim, eu não posso dar preferência para alguém porque é meu parente, porque é meu amigo, né? Eu não vou dar preferência de atendimento. Ele vai ficar na fila como todo mundo. Aí tá aqui, subvencionar ou auxiliar com recursos pertencentes a cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, alto-falante ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Então, isso aqui tá falando muito em um carinha se promover com os cofres públicos. Gente, preciso nem falar que não pode, né? Beleza? Aí vamos continuar aqui, ó. Manter publicidade, atos, programas, obras, serviços que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como publicidade de qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Gente, olha só, vamos lá. Tudo que acontece no município tem que ser publicado, ok? Senão não torna efeito de lei, tá? Mas toda publicação tem que ter um caráter educativo, informativo. Essas informações, elas não podem promover um político ou um servidor público. Por exemplo, quando você vê uma propaganda, deixa eu ver aqui, de uma obra de uma escola ou de um projeto da escola. Quando você vê essa propaganda, essa propaganda ela vai falar, foi o governo do estado do Rio de Janeiro. Promoveu um programa de robótica. O governo do estado, a União, o município, sei lá, não sei da onde. Beleza? Sempre vai ter esse caráter, tá? Nunca vai falar, o político tal, o governador tal promoveu. Não, e nem vai falar o nome de um servidor. Todas as propagandas têm que ter um caráter só informativo, só educativo. Ela não vai promover ninguém. Ela sempre vai falar em nome do governo. Beleza? Pode reparar aí nas propagandas que vocês assistem, tá? É a Prefeitura do Rio, não sei o que tá promovendo isso. Desse jeito, beleza? Promover um político ou um servidor público em uma propaganda é proibido, é vedado, tá? Aí vamos lá, gente.
Outorgar, agora saiu, isenções fiscais e anistias fiscais, ou permitir remissão de dívida sem interesse público justificado. Isso aqui também, né, gente? Imagina, né? A prefeitura, vamos falar de prefeitura, vai dar uma anistia fiscal para uma empresa sem justificativa nenhuma, gente. Como assim, né? Tem que estar justificado, aprovado pela prefeitura, né? Uma anistia tem que estar um motivo ali. Até acontece de ter algumas anistias, tá? Tipo, a prefeitura, ela quer, vamos falar de prefeitura, ela quer gerar empregos lá naquele município. Ela pode até dar uma anistia, fazer um acordo com alguma empresa para ela ocupar aquele lugar, mas aí tem a justificativa, plausível, né? Não é porque tem algum interesse político, não é porque é uma empresa da minha família, aí não, tá? Então, a gente vê até que acontece, mas tem motivo justificado, foi aprovado, ok? Aí, vamos lá, gente. Exigir aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. Imagina, ia ser um oba-oba, né? Imagina isso. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da dominação jurídica dos rendimentos, título ou direitos. Aqui, gente, é o seguinte, eu moro no mesmo lugar que você. Minha casa é o mesmo tamanho que a sua. Ou apartamento, enfim. Eu vou pagar um tributo maior do que o seu? Só porque eu conheço o prefeito, ele me deu um desconto? Não pode, né, gente? Por favor, né? Tem que ser igual, não desigual. Estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Aqui, vai ser muito relativo, né? Em relação aos tributos. O tributo, na verdade, os tributos de tudo que circula no município, ele já tem um valor fixado, né? Eu não vou ficar cobrando um valor para cada um diferente sem motivo, ok? É mais ou menos isso. Bom, aí tá aqui, né? Também não pode, o que é vedado também a essa cobrança de tributos. Cobrar, aí tá aqui, ó, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Então, assim, aí tá aqui, que os houver aumentado, houver instituído ou aumentado. Ou seja, olha só, gente, o tributo era X valor, né? Era X valor, é X valor. Aí, o aumento, isso pagando até, sei lá, até fevereiro. O aumento aconteceu em abril. Eu vou aumentar para eles? Vou querer que eles paguem a diferença? Claro que não, né, gente? Isso não pode, tá? Aí tá aqui, ó. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada, a lei que os instituiu ou aumentou. Ah, tá explicando aqui. Utilizar tributos com efeito de confisco. Gente, se a loja foi confiscada, fechada, não vai ser um tributo que vai fazer a pessoa permanecer aberta. Ela vai ter que regularizar tudo, ok? É isso. Estabelecer limitações de tráfego de pessoas ou bens. Pessoal, a gente vive num país livre, né? Como é que é isso, gente? Eu vou ficar cobrando tributo para as pessoas andarem dentro de um bairro, por exemplo? Claro que não, né? Instituir impostos também, ó, sobre o quê? Patrimônios, rendas ou serviços da União, do Estado e de outros municípios. Pessoal, olha só, patrimônio municipal, estadual, de político, né, partidário, tudo isso é isento de tributos, ok? Assim como também templos religiosos, igreja, pessoal, igreja não paga tributo, ok? Ela não paga IPTU, tá? Se você não sabia, agora está sabendo. Beleza? Aqui eu já falei, né? Serviços de partidos políticos também, eles são isentos. Livros, jornais também são isentos de tributos, tá, galera? São informativos, então são isentos de tributo. Foi uma luta lá atrás que deu bom, né? E agora eles têm esse direito, ok? Bom, gente, agora, já mudando aqui de assunto, vamos falar sobre a administração pública. Bom, a administração pública ela é composta pela administração direta e indireta. A direta é essa no qual você está prestando concurso público. Você vai receber diretamente pelos cofres públicos, seja da prefeitura, seja do governo do estado, seja da União. Você vai ser um servidor direto, ok?
Mas também tem as indiretas. As indiretas são aquelas empresas que têm renda própria, têm um regime jurídico próprio, mas que recebem verbas do governo. Então faz essa parceria direta, ok? Então eles são chamados de administração indireta. Exemplo: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, INSS, IBGE, tá? Então, fundações também, tá, gente? Fundações, essas fundações aí recebem também. Eles têm um regime próprio, têm renda própria, enfim, mas recebem verbas do governo e fazem parcerias diretas, ok? Lembra aí da Caixa, Minha Casa Minha Vida, ok? Então, é por aí, tá? E todos esses, gente, tanto a administração direta quanto a indireta, como elas funcionam também com cofres públicos, né, a indireta, elas também são regidas por essa lei orgânica e pelo Estatuto do Servidor também, tá? Então tem que estar ali, ó, seguindo bonitinho, direitinho, senão elas perdem a verba, né? E aí, elas, tá, vão seguir tudo e elas também têm que ter esses princípios aqui que tá aqui pra vocês, olha. O princípio da... Qual o princípio básico pra administração direta e indireta? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí, ó, vamos lá, deixa eu explicar cada um aqui deles pra vocês. A gente fala que a limpe, vou até colocar aqui, ó, peraí, deixa eu escrever. Vou colocar aqui, ó, a limpe, isso aqui tudo, ó, vou colocar uma setinha, tá? Limpe, limpe. Diga onde você vai, que eu vou varrendo, vamos limpar. Então, gente, quais são os princípios, aí se cair essa pergunta pra vocês na prova, quais são os princípios da administração direta e indireta, a limpe? Agora, olha só, deixa eu chamar aqui a atenção de vocês aqui só um minuto. Município, eu vou falar isso de forma específica, tá? Por quê? Aqui tá de acordo com a lei federal, ok? A limpe com E. Agora, alguns municípios, muitos municípios até, não atualizaram isso. Por quê? Olha só, deixa eu explicar aqui pra vocês. A eficiência entrou depois, tá? Aí é limpe com E, né? Mas muitos municípios, por não terem atualizado a lei orgânica, não vai ter a eficiência ali explícito, tá? Vai ser limpe com P mudo. Então, é por isso que toda vez que abrir concurso, eu vou dar aqui uma aula para vocês específica, só o específico, né? Da lei orgânica e do estatuto, para cuidar dessas especificidades do município, ok? Então, esse limpe com E pode variar, tá? Só para deixar aqui bem claro. Tá, gente? Então, tá, o que é a limpe? Que princípios são esses? Vamos lá. Legalidade, fazer tudo de acordo com a lei, que é legal, ok? Impessoalidade. O que é agir com a impessoalidade, gente? Não favorecer ninguém, porque é meu parente, porque eu tenho amizade. Não favorecer, é tratar todo mundo de maneira igualitária. Igual eu falei pra vocês da fila. Tem uma fila de atendimento. Eu não vou favorecer alguém, botar alguém lá na frente, porque é meu parente, por exemplo. Não, ele tem que respeitar a fila. E se vocês souberem que isso aconteceu, vocês podem estar denunciando, ok? Aí vamos lá. Um exemplo aqui de impessoalidade, só pra gente seguir. Gente, o concurso público, ele é impessoal. Ó, ele é impessoal, gente. Olha só, todo mundo paga a inscrição, vai lá fazer a prova e fica aquela ordem de classificação. Então, eles não querem saber se você é alto, se é baixo, se você é bonito, se é feio, se é parente de fulano, de cicrano, de beltrano. Então, assim, é ciclano, né? Eu acho que eu falei cicrano. Enfim. Então, gente, não quer saber, né? Vai ser por ordem de classificação. O concurso tem coisa mais impessoal do que isso, gente? Não tem, né? Então é isso, por isso que é bom fazer concurso público, né? Você ainda tem a estabilidade que é o que a gente quer, é o que a gente merece, né? Vocês estão correndo atrás disso e vocês vão conseguir. Bom, gente, então a impessoalidade é isso, tá? Moralidade, vamos lá. Qual a diferença, gente? O que é moral? Olha, a moralidade, ela varia muito, tá? De lugar para lugar. Moralidade é você fazer o que é correto dentro dos fundamentos dessa lei orgânica. Pode ser que para uma prefeitura uma coisa seja viável fazer e para outra não. Então, você vai agir na moralidade de acordo com o que está dizendo ali, ok? É isso. Vou te dar um exemplo aqui bem rápido de moralidade. No Brasil, a gente pode casar com mais de uma pessoa? Não, né? Aqui não é moral isso. Mas lá nas Arábias, né, na Ásia, vários países da Ásia, o homem ele pode ter mais de uma esposa. Lá, isso é moral. Tá vendo como a moralidade ela vai variar? A mesma coisa acontece nas leis orgânicas, nos regimentos internos. Ok? É isso.
E publicidade, como eu falei para vocês, tudo tem que ser público, senão não torna efeito de lei, tá? Então, tudo tem que ser publicado, ok, gente? Claro, com aquele caráter informativo e educativo, nada de promover um servidor ou um político, tá? E eficiência, pessoal, agir com eficiência, cara, o que é ser eficiente, gente? Cumprir o prazo, né? Atender as pessoas no horário, enfim, né? É agir com eficiência, agir com, né? Com agilidade, entregar os documentos no prazo correto, entregar tudo correto, as informações. Isso é eficiência, tá? Beleza, tranquilo, aí tá aqui, ó. E também é o seguinte, os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, né? Esses requisitos estão aí, né, gente, no edital do concurso, tá? Tá todos os requisitos de escolaridade, enfim, né? Outra coisa, pessoal, para vocês não confundirem, estrangeiros podem fazer concurso público? Podem, desde que eles sejam naturalizados, nacionalizados, eles podem sim, tá? Então, tem as exceções, tá? Ok? É isso. Investidura em cargo público da administração direta ou indireta, dependendo de aprovação em concurso público, provas de títulos, né? Gente, servidor público só vai ser servidor depois que ele fizer o concurso, aprovado, né? Nomeado e tomar posse. E entrar em exercício ainda. Beleza? Então é isso. Aí tá aqui, olha. Ressalvar as nomeações para cargo em comissão, né? Declarado aí de lei de livre nomeação e livre exoneração. Nós falamos sobre os cargos em comissão, né? Que é cargo de confiança. E eles podem ser exercidos tanto para servidores quanto não servidores. E esses cargos são de livre nomeação e livre exoneração. Tanto da pessoa quanto da administração. Ok? Bom, aí tá aqui, ó, não vai haver limite máximo, né, de idade para inscrição do concurso. Gente, para inscrição. E aí, pessoal, isso aqui pode variar também, tá? Por isso até que eu deixei aqui bem destacado. O que acontece? Para você se inscrever no concurso, você pode se inscrever até com 90 anos. Ok, tu vai fazer a prova por experiência na vida, tá? Mas qualquer pessoa pode se inscrever. Olha como é que tá dizendo aqui, inscrição. Mas isso quer dizer que você vai conseguir tomar posse? Não. Por quê? Digamos que, gente, olha só, o compulsório, que é o expulsório, né, que é a idade máxima de um servidor trabalhar, é 75 anos, tá? Só que olha só, tem município que ainda está desatualizado, por isso que a gente estuda de maneira específica esses números, né? Que é 70 anos. Então, se eu fizer o concurso com 69 anos, eu vou conseguir tomar posse? Não. Se for um município que é 70 anos, por exemplo. Não, eu não vou conseguir tomar posse. Eu vou ser barrada ali na hora que eu for nomeada, que for entregar os documentos. Por quê? Existe um tempo mínimo que você tem que trabalhar ali naquele local, tá? Tem município que pede 10 anos, tem lugar que pede 5, igual tá aqui, ó, permanência de 5 anos. Então, dependendo desse tempo, você não vai conseguir tomar posse, beleza? Então, para inscrição, qualquer idade. Agora, tomar posse já é outra parada, beleza? Desse jeito. Aí, vamos lá, gente. Opa, aqui. Aí, tá aqui, o prazo de validade do concurso vai ter até 2 anos. Pessoal, vamos lá. Por que tá até 2 anos aí? O concurso público, ele pode ter validade de 1 mês? Pode. E vai ser prorrogado por igual período. 1 mês mais 1 mês. Ok? Eu já vi concurso para professor, tá, gente? Com validade de 6 meses. Aí prorroga por mais 6 meses. Se eu não me engano, com certeza foi em Mangaratiba. O concurso... Teve um concurso que foi com validade de 6 meses. Tá? Então, pode sim, tá? O concurso, ele pode ter validade até 2 anos. Aí ele vai ser prorrogado sempre por igual período, tá? Bom, aí tá aqui, olha, tudo isso vai ser previsto no edital, né? Convocação do aprovado vai ser feito mediante a publicação oficial, né? Por correspondência também pessoal. Aí tá aqui, ó, classificação dentro do número de vagas, obrigatoriamente fixado, assegura o provimento no cargo. Olha isso, gente, isso é verdade, tá? Se você foi aprovado dentro do número de vagas,
o local que você passou é obrigado a te convocar. Mas olha só, ele tem, digamos que o prazo do concurso seja 2 anos. Ele tem esses 2 anos para te convocar. E se ele prorrogar o concurso, ele tem 4 anos para te convocar. Então, ele também não é obrigado a te chamar logo. Ok? Tem gente que é aprovado dentro do número de vagas e quer entrar na justiça antes da vigência do concurso acabar. Aí não pode, gente. A prefeitura vai olhar na tua cara e vai falar, cara, a gente está dentro da vigência do concurso. Você tem 4 anos para te chamar, porque eu vou prorrogar. Então, você tem que esperar, tá? É isso. Bom, cargos em comissão, função de confiança serão exercidos preferencialmente por servidores, tá? Ele pode ser exercido por quem não é servidor, mas a preferência é sempre para servidores. Inclusive, muitos municípios colocam até uma porcentagem mínima, né? Que tem que ser ocupado por servidores. Cargos de natureza só poderão ser ocupados pelos profissionais legalmente habilitados. Por exemplo, você faz concurso aí para professor de educação física, você tem que ter o diploma, né? A administração fazendária e seus servidores fiscais terão em suas áreas a competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. A lei vai estabelecer contratação por tempo determinado, os contratos, né, gente? Que valem aí, em média, 2 anos, né? Que 1 ano, prorroga por mais 1 ano, enfim. Não pode passar de 5 anos. Revisão geral da remuneração dos servidores públicos vai ser feita sempre na mesma data, ou seja, tanto os ativos quanto os inativos vão ter aumento sempre na mesma data, ok? Tanto os aposentados, pensionistas também, tá, gente? A lei vai fixar limite máximo em relação aos valores entre maior e menor remuneração dos servidores públicos, observando o limite máximo aos valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Pessoal, o prefeito é a autoridade máxima do município, né? É uma hierarquia máxima dentro do município. Então, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Ok? Existe essa hierarquia, né? Assim como o professor também não vai ganhar mais que um diretor, tá? Por conta da hierarquia. Ok, gente? Os vencimentos do Poder Legislativo não poderão ser superiores ao Executivo. Gente, mais uma questão da hierarquia. O Executivo, ele é superior ao Legislativo. Então, o salário deles, obviamente, vai ser maior. Ok? Bom, vamos lá. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimento para efeito de remuneração pessoal do serviço público. Esse aqui, gente, é equiparação porque depende dos cargos, né? Eu não vou equiparar todos os salários, porque olha só, dentro do município, do estado, enfim, independente do concurso, tem o nível superior e nível médio. Como é que eu vou equiparar esse salário, gente? Como é que eu vou equiparar isso? Se um é nível superior, outro é nível médio, entendeu? Então, não é obrigado a equiparar o salário de todo mundo. É proporcional, ok? Ao seu cargo, à sua hierarquia, enfim. Aí, vamos lá. Acréscimos pecuniários percebidos por servidor não serão computados nem acumulados. Pessoal, esses acréscimos pecuniários são gratificações temporárias, tá? Que vai acontecer por um motivo específico, ok? Então, ele não vai ser incorporado no salário. Ele não vai ser incorporado nem acumulado, vai ser pago por uma causa específica, ok? Toda vez que fala de acréscimos pecuniários, é isso, tá? Por exemplo, fiz uma viagem, aí vai ter lá essa vantagem ali, né? Mas foi só por um motivo específico, ok? Servidor público poderá ter licença especial, férias, né? A gente viu tudo isso no estatuto, ok, gente? Então, tem direito. E férias, então, é um direito adquirido, pelo amor de Deus, hein, gente? Bom, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário. Há 2 cargos de professor, né? Sendo especialista aí de educação, um cargo de professor com técnico científico e 2 cargos privativos de médico. Pessoal, o servidor público ele só pode ter uma matrícula, né? Agora, exceto para esses casos, né? Se for professor, pode ter 2 matrículas, pode ser também professor e técnico. Então, professora, eu posso, sei lá, posso fazer um concurso público aí, sei lá, vou trabalhar no Ministério do Trabalho, fiz concurso, passei. E posso dar aula? Pode, desde que tenha compatibilidade de horário, tá? O professor, ele tem essa, né? Ele pode ter 2 matrículas. E 2 cargos privativos de médico. A gente sabe que a galera aí que trabalha na área da medicina, na área da saúde, pode ter 2 matrículas. Enfermeiro também, né, que não está citando, mas também pode,
tá? A proibição de acumular não se aplica a proventos de aposentadoria, mas estende a empregos, funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. Falei, né? As indiretas, né? Isso serve tanto para as diretas quanto para as indiretas. Outra coisa, por que aqui está falando que a proibição de acumular não se aplica a proventos de aposentadoria? Olha só, gente. Por quê? Eu sou servidora pública, não sou professora, né? Enfim, sou de algum lugar aí. E aí eu tenho uma pensão. Eu não vou receber a aposentadoria porque eu tenho pensão? Claro que não, né, gente? Eu vou receber, tá? Vou receber a minha pensão e a minha aposentadoria, ok? Do meu trabalho, tá? Inclusive também eu conheço professores, e pode, tá? Já esclarecendo aqui pra vocês, que tipo, trabalhou, não sei, muitos anos numa empresa privada, né? Trabalhou muitos anos numa empresa privada. Aí se aposentou nessa empresa privada. E aí depois passou no concurso público, né? Ou teve os dois trabalhos, ou pediu demissão na privada e ficou só na pública. Só que todo esse tempo que ela estava na empresa privada, acho que minha bateria que tá acabando, gente. Deixa eu colocar aqui para carregar. Só que todo esse tempo que a pessoa esteve na empresa privada, deixa eu só sair um pouquinho aqui, gente, para me ligar aqui a bateria. Foi, já pensou? Se descarrega? Meu Deus. Aí, até fez um barulhinho ali, ó. Então, todo esse tempo que ela trabalhou lá na empresa privada, claro que vai contar para aposentadoria, inclusive ela pode ter as duas aposentadorias, né? Da privada e da pública, ok? Então, isso pode acontecer, tá? Aí, vamos lá. Somente por leis específicas poderão ser criadas empresas públicas, claro, né, gente? Sociedade de economia, mista, autarquia, fundação pública. Depende de autorização legislativa, criação de subsidiárias, entidades mencionadas aqui, né? Tem que ter aprovação, né? Autorização jurídica para criar, né? Uma autarquia, uma fundação, enfim. Servidor público municipal é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve. Gente, olha só. Teve greve. Tá com greve, então vou contratar uma empresa privada para fazer esse trabalho. Não pode, né, gente? Greve é para a galera aí do serviço público sentir, né? Sentir a falta dos servidores e valorizá-los. Então, não faria sentido nenhum isso, ok? Bom, e é isso, né? Aos servidores públicos do município é vedado serem proprietários ou controlar a empresa direta ou indiretamente, ou fazerem parte da administração de empresas privadas. Pessoal, muita gente me pergunta sobre isso aqui, tá? Servidor público pode ter empresa? Não, não pode ter empresa, tá? Por quê? O servidor público, ele tá fazendo um concurso público para ele servir ao público, né? Servir ao povo. Então, assim, ele tem que ter dedicação ali. Então, se ele tiver empresa, ele não vai ter dedicação. É visto dessa forma, tá, gente? Então, se você é servidor público e se você tem empresa ou quer ter empresa, coloque não pode ter esse CNPJ no seu nome. Não pode ter. Então, hashtag fica a dica. Eu quase falei aqui a dica. Beleza, gente? Então, se você é servidor público, não. Você não pode ter uma empresa cadastrada no seu nome, tá? CNPJ tem que estar no nome de outra pessoa. Não pode ser no seu. Ok? Hashtag fica a dica. Tá, gente? Então, é isso. Bom... Deixa eu passar aqui. Ressalvado casos específicos, compra e alienação serão sempre contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições de pagamentos, que garanta também o cumprimento jurídico das obrigações, tem que ter qualificação técnica. Bom, o que acontece? Tudo que vai acontecer de obras na prefeitura, estado, enfim, seja lá onde for, tem que ser mediante a licitação, tá, gente? Ou seja, tem que abrir uma concorrência pública. Vai botar lá na página do órgão, né, que tá precisando desse serviço. As empresas vão se inscrever, né? Tem que ser empresas legalizadas, né? Vão se inscrever. E aí o município vai ter uma comissão que eles vão decidir qual a empresa que atende melhor, né? E aí vai contratar essa empresa, vai publicar também, vai ter tudo lá específico, né? O valor, o tempo da obra, tudo certinho, tá? Tem que ter essa licitação para
coibir aquela prática do político sempre chamar uma empresa de um parente, entendeu? Então tem que abrir licitação, ok? Então todos os serviços que forem prestados a órgão público tem que abrir licitação para ter essa concorrência, tá? Para empresas se inscreverem e eles escolherem a que melhor atender, ok? Desse jeito. Bom, servidores públicos não poderão ser colocados à administração de outros setores públicos da União, do Estado, do município, antes de completarem o tempo, né, que passaram aí do estágio probatório, ok? Ou seja, a vida só começa depois do estágio probatório, né, gente? Mas a gente sabe que tem algumas exceções que acontecem. E outra coisa, aqui tá 2 anos, mas a gente sabe que o estágio probatório, na maioria dos lugares já tá 3 anos, tá? Que não está atualizado. Enfim. Bom, a realização do concurso público dependerá de autorização prévia do legislativo. Pessoal, o legislativo é o que controla as contas do local. Aqui tá município, né? Mas, enfim, ele controla as contas, tá? O legislativo. Então, ele sabe se tem dinheiro para abrir concurso público, né? Para contratar servidores, né? Então, tudo só vai acontecer, independente do órgão, município, estado, união, enfim. Só vai acontecer após a autorização legislativa, porque é o legislativo que cuida da administração dos locais, ok? Cuida, né, vê tudo dentro da lei, cuida do dinheiro da administração, controla isso, ok? Então só vai abrir concurso público se houver autorização legislativa, porque é eles que cuidam dessa parte burocrática, tá? Servidores da administração direta colocados à disposição, né, da administração pública indireta ou fundacional, quanto da transferência para inatividade, vão incorporar aos proventos a complementação de vencimento que venham percebendo desde que é caracterizada essa situação, né, que há no mínimo 8 anos consecutivos. Então, os provimentos deles vão ser incorporados, tá vendo? Vai ter uma complementação aí do outro órgão. Bom, compreende-se na administração direta os serviços sem personalidade jurídica própria, integrados na estrutura administrativa de qualquer dos poderes do município da administração indireta, constituídas de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, enfim, todos eles fazem parte, né, gente, da administração indireta, como eu já falei aqui para vocês. E aqui tá falando da publicidade, olha, que a publicidade ela deve ser feita de caráter educativo, de orientação social, aquilo que eu já expliquei para vocês, tá? Sem caracterizarem a promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Já expliquei, tá de boa, né? Acredito que sim. Reclamações, pessoal. As reclamações relativas à prestação de serviço público serão disciplinadas em lei, né? Como eu falei, né? As pessoas, elas podem fazer denúncias, né? Elas vão fazer denúncias e vai ser aberta aí uma sindicância para estar apurando isso, ok? Atos de improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa, gente? Coisas erradas, né? Que o servidor fez. Vão importar em perda da função pública, disponibilidade de bens, ressarcimento, né? Enfim, pessoal, houve uma denúncia, houve algum fato aí grave, errado, né? Isso vai ser aberto, né? Uma sindicância. Se realmente for configurado aí como algo ilegal, vai ser aberto o processo administrativo e esse servidor vai responder, né? Por isso, como a gente já estudou lá no estatuto, né? Civil, penal ou administrativamente, ok? E aí, administrativamente, ele pode ter pode ser suspenso, pode ser demitido, pode ter a cassação da aposentadoria dele se ele já tiver aposentado, né? A civil é quando tem que pagar, quando ele gerou algum prejuízo, tá? E aí ele vai ressarcir, né? Vai ressarcir ao erário. O órgão vai resolver o problema, mas vai descontar ali esse valor, ok? Então, a civil, sempre quando tem prejuízo, né, financeiro, ok? Vai ficar descontando ali. E se esse servidor for exonerado não. Se esse servidor for demitido, né, que é a punição, né, gente? Se ele for demitido, ele vai ter 60 dias para pagar essa dívida, tá? Senão vira dívida ativa. E tem a penal, né, gente? A penal é quando é algo muito grave, ele pode ser preso, ok? É desse jeito. Então, o servidor, ele responde, né? Civil, penal e administrativamente.
Pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadores de serviço responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Olha aqui, gente. Como eu falei para vocês, né? Tem os servidores públicos da administração direta e tem os contratados, né? Contratados, gente, eles estão servidores. Eles recebem pelos cofres públicos, então eles estão servidores. Então, se eles causarem algum dano, se houver algum problema, é claro que eles vão responder ali de acordo com o que diz a lei orgânica e o estatuto, ok? Assim como o ressarcimento também, ok? Então, eles respondem igual, beleza? É isso. Bom, município não subvencionará nem beneficiará com isenção ou redução de tributos, taxas ou qualquer outra vantagem as entidades dedicadas às atividades educacionais, culturais, hospitalares, sanitárias, esportivas, recreativas, cujos atos consecutivos e estatutos não disponham expressamente que esses fins são filantrópicos e não lucrativos. Pessoal, o que acontece? O município está, enfim, gente, eles mandam verbas, né, para alguns serviços que são prestados para a comunidade, né, sejam hospitalares, sejam culturais, sejam educacionais. O governo, né, gente, ele pode mandar uma verba para isso, ok? Para ONGs, né? Só que desde que seja comprovado que seja a favor do povo, né? E que não tenha fins lucrativos, ok? Se tiver fins lucrativos, então não vai ter verbas do governo. Beleza? Desse jeito. Bom, aqui eu já falei, beleza. Aqui, ó. Causa que seja causa mortis, né, do servidor público, será de 100% a remuneração total, o valor mínimo da pensão. Então, o servidor faleceu, né, a família vai ter direito aí a 100% do valor da pensão, ok? Bom, vamos falar agora sobre controle administrativo. Gente, mudando aqui de assunto já, ó. Vamos respirar, vamos lá? Então, vamos lá. Bom, o controle dos atos administrativos do município será exercido pelo poder legislativo. Até falei aqui para vocês, né? O poder legislativo é o que cuida dessa parte administrativa, burocrática. Então, eles vão cuidar dessa questão dos valores, vão fiscalizar, né? Vão ter as reuniões para estar decidindo em conjunto. É isso. Então, o controle administrativo é com o poder legislativo. O poder legislativo, ele faz esse trabalho chato, esse trabalho administrativo, ok? Aí tá aqui, ó, vai ser controlado então pelo Poder Legislativo, pelo Ministério Público, né, tem as denúncias, né, gente, eles também investigam, né, pela sociedade, né, até porque tem que ter a transparência, então a sociedade, ela pode estar pedindo para ver, né, denunciando e tudo mais, e pela própria administração, no que couber pelo Tribunal de Contas e Conselho Estadual de Contas do município. Pessoal, no que cabe o Tribunal de Contas, ao Tribunal de Contas? Cabe as contas do município, do estado, enfim. Por exemplo, falando aqui agora do município. Todo ano, o município ele fecha as contas e ele vai prestar conta ao Tribunal de Contas. Por quê? O município, por exemplo, ele recebe verbas do Estado e da União. Então, ele vai prestar contas ao Estado e à União, ok? E aí, por isso, que quando ele fechar as contas, ele tem que mandar para o Tribunal de Contas. Ou para o Conselho Estadual, tá vendo? Aqui fala estadual, por quê? Porque é a esfera imediatamente superior ao município. O Estado, ele presta contas à União, ok? É isso, sempre para a entidade imediatamente superior. Ok, gente? Então, sim, eles vão prestar contas, sim, ao Tribunal de Contas e pelo Conselho Estadual de Contas dos municípios, tá? Beleza? Vamos lá, então. Continuar aqui, né? A administração pública tem o dever de anular os próprios atos quando tiver alguma coisa que se tornaram ilegais, né? Ah, existia uma lei, tá? Mas hoje essa lei já não é legal de ser executada. Então, eles podem tirar essa lei? Pode, tem essa autonomia, tá? Tem que até tirar mesmo, né? Se ela já não é mais ilegal, ok? Aí tá aqui, ó, fica garantida a participação do sindicato e associados dos servidores municipais. Servidores podem ser afiliados do sindicato sem problema nenhum, né? E vamos lá, né? A autoridade que tiver ciente de algo, ela vai ter que
como eu falei pra vocês lá quando a pessoa responde processo, né? Eu já expliquei isso aqui pra vocês, né, gente? Toda autoridade que tiver ciência de algo que não tá correto, ela tem que fazer a denúncia, ela tem que tomar as decisões ali cabíveis para aquilo, porque a ação e a omissão é configurado sim como crime. Então pode responder processo administrativo sim, ok? Como eu já expliquei para vocês lá na aula de estatuto. Bom, falando aqui agora sobre vocês, servidores públicos. Bom, vai ter um regime jurídico único com planos de carreira para os servidores públicos, tanto da administração direta quanto das indiretas, né, que são autarquias, fundações públicas e tal. Bom, aos servidores da administração direta, gente, é assegurado a isonomia dos vencimentos, né? E é claro, sabendo que o executivo recebe mais do que o legislativo, ok? Bom, pessoal, aí tá aqui, ó, ressalvadas as vantagens de caráter individual. Por quê? Como eu falei já pra vocês lá na aula de estatuto, né? Tem que ter a isonomia, professor de matemática, português, história e geografia, mesma carga horária, enfim, né? Mesma função, né? Tem a mesma, vocês vão olhar lá no edital, que tem o mesmo vencimento, é uma isonomia, tá vendo? Exceto as vantagens, né? Quando você entra, que tem um que tem mestrado, tem um que tem doutorado, vai ganhar mais por conta dessas gratificações aí, tá? Mas o vencimento, isonomia, ok? Todo mundo entra de mão dada ali, ó, junto, igualzinho, com salário igual. Beleza? Aos servidores públicos ficam assegurados, além de outros que a lei estabelecer, direito ao salário mínimo, né? No mínimo, salário mínimo, né, gente? Irredutibilidade de salário. O que é isso? O salário ele não pode diminuir em hipótese alguma. O vencimento, ok, gente? O vencimento, esse salário bruto que está no seu edital, ele não pode ser reduzido de maneira alguma, ok? Bom, 13º, remuneração do noturno superior ao diurno, né, que é o adicional noturno, remuneração do serviço extraordinário, no mínimo 50% da hora, né, isso aqui eu vou explicar para vocês de maneira mais específica, tá? Salário família, duração normal não superior de 8 horas diárias de trabalho e 40 horas semanais, né? Gratificação adicional por tempo de serviço, repouso semanal remunerado, férias, tudo é direito do trabalhador, né, gente? Licença gestante, aqui tá 120 dias, mas olha, aqui não tá nem atualizado, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E cada município vai trabalhar de uma forma, tá? Prefeitura do Rio, se eu não me engano, é 1 ano, por exemplo. E a maioria são 6 meses, ok? Licença paternidade, licença especial para adotantes, redução de riscos, né, por meio de normas de saúde, indenização para acidentes de trabalho, redução de carga horária para atividades penosas, insalubres, perigosas, proibição de diferença de salário, né, que tem o mesmo critério. Em relação ao sexo, homem vai ganhar mais que a mulher? Claro que não, né, gente? É aquela questão da isonomia, ok? Redução de 50% da carga horária de trabalho quando esse servidor for responsável por alguém que tenha necessidades especiais, né? Filho, né, gente? Filho nasceu com alguma necessidade, o servidor ele tem direito à redução da carga horária de trabalho, tá? Aí tá aqui. Relotação dos membros de magistério público no caso de mudança de residência, observando os critérios, né? Incidência de gratificação adicional para atividades penosas, insalubres, tem, né? Essas porcentagens para penosa. O que é profissão penosa e insalubre? Penosa é perigosa, tá? Tipo um guarda municipal, um PM, tá? Perigosa, tá aqui. Insalubre é lixeiro, quem trabalha com raio-x, né? Que pode causar alguma doença, ok? Aqui seria até um penoso, deixa eu ver aqui, um trabalho de pedreiro, alguma coisa pesada, né? Que acaba aí com a saúde física da pessoa. Aí tá aqui, folga remunerada por ocasião de aniversário natalício, ou seja, Natal, né? Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, quando se tratar aí de férias também, né? Piso salarial, proporcional. Aí tá aqui, desconto em folha de pagamentos é obrigatório em favor da entidade de classe sem fins lucrativos devidamente constituída e registrada. Pode acontecer alguns descontos legais, né, galera, que vocês aí autorizem. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo vai aplicar as seguintes disposições. Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Vai ser melhor, vai ser mais prático.
Bom, gente, olha só, você é servidor público. Entenda, servidor público. Não falei de privado, falei nada disso. Se você é servidor público, né, e tá aí concorrendo para ser político, ok? Aí você venceu as eleições. Nesse período que você já tem partido político, já tem definido ali, você vai ficar de licença para participar da campanha política, uma licença remunerada, tá? Até alguns dias depois que houver as eleições, ok? Beleza. Digamos que você venceu as eleições. Político, né? Um novo político aí. O que vai acontecer? Vamos lá. Qualquer cargo político que você tenha vencido, você vai se afastar do seu serviço público e será político e vai receber o seu salário como político feliz e contente, muito bem, obrigada, né? Por 4, 8 anos, se você, né, vencer aí a reeleição. Beleza, tranquilo, foi, então fui governador, deputado, vou me afastar do meu serviço público, vou ser política e vou receber meu salário como política. Só que nos municípios tem uma diferença, duas diferenças, vamos lá. Prefeito, o prefeito, ele se afasta do cargo público, mas ele pode optar pelo salário, ok? Ele pode optar aí pelo salário. Foi? E tem o vereador. Pessoal, o vereador é o único, mas é o único que pode ser vereador e ser servidor público. Eu falei servidor público, tá? Ao mesmo tempo, ok? Então, o vereador, ele tem isso, né? Tem isso de bom, né? Tem esse crédito. Não sei se isso, enfim. Então, ele pode ser servidor público e ser vereador ao mesmo tempo, recebendo os dois salários. Ok, gente? Ou ele pode, se ele tiver compatibilidade, é claro, né, gente? Se não tiver compatibilidade, ele pode optar pelo salário também, tá? Essa é a diferença. Beleza? Tranquilão. Então, vamos lá, gente. Aqui eu já expliquei tudo para vocês, né? Bom, em qualquer caso que seja de afastamento, para exercício de mandado eletivo, seu tempo de serviço será contado, até porque ele está trabalhando, vocês concordam comigo? Ele está ativo, ele está trabalhando, né? Então, claro que o tempo dele de serviço vai ser contado. Óbvio, tá, gente? Ele não está parado, ele está trabalhando. Exceto promoção por merecimento. Gente, olha só. O cara tá político, ele tá afastado para ser político, recebendo salário como político. Claro que esse tempo que ele tá lá trabalhando vai contar para a aposentadoria dele no serviço público. Óbvio, ele está ativo, ok? Ele só não vai ter promoção por merecimento. Gente, por quê? Para ter promoção por merecimento, você tem que estar lá. Você tem que estar merecendo lá, entendeu? Então, essa promoção não vai acontecer, porque ele não está lá. Beleza, gente? Tranquilo? Então, é isso. De resto, ele vai receber tudo, tá? Triênio, ok? Bom, agora aqui falando de aposentadoria. Vamos lá. Pessoal, vou explicar aqui de maneira bem direta aqui em relação à aposentadoria, tá? Olha só, a aposentadoria tem comprovimentos integrais e tem comprovimentos proporcionais. Integral, vamos lá. Provimento integral, você só vai ser aposentado por provimentos integrais por dois motivos. Tempo de serviço, tempo. Eu cumpri o tempo que eu tenho que trabalhar, integral. Ou acidente de trabalho, tá? Então, são as duas únicas formas de você se aposentar com provimentos integrais. O que é provimento integral? O valor que você recebe como ativo, você vai receber o mesmo valor como inativo. Esse é o integral, ok? Então, qual o tempo de serviço do servidor público? 35 anos de trabalho sendo homem e 30 anos de trabalho se for mulher, ok? Professor tem redução de 5 anos, né? Então, 30 anos para professor, 25 anos para professora. E tem também os casos previstos em lei, né? Como quem trabalha em atividades penosas, né? De insalubres, eles também têm a redução deles fixada em lei. Ok, gente? Tranquilo? É isso. Hoje, é claro que ainda conta a questão da idade, né? Mas aqui nem tá mencionando isso, então a gente nem entra nessa. Beleza? Os demais casos, você recebe de maneira proporcional. Então eu tenho 30 anos de trabalho, sou homem, não sou professor. Eu posso me aposentar? Pode, proporcional. Posso me aposentar por idade? Pode, 65 anos homem, 60 anos mulher. Se você não tem o tempo de serviço, vai ser proporcional. Sofreu um acidente, não tem vínculo com o trabalho esse acidente, tá, gente? Vai aposentar porque ele não pode continuar trabalhando? Vai, mas é proporcional também, ok? Integral é só tempo de serviço e
acidente de trabalho. O restante é tudo proporcional. Beleza, você tem isso na sua mente, tu não erra, gente. Porque só na hora da prova tu vai pensar. Não, ele cumpriu o tempo de trabalho, que é 35 anos homem, 30 anos mulher? Não, então já é proporcional aí. Sofreu um acidente de trabalho? Não, então já não é, vai ser proporcional, ok? Tem também o compulsório, que eu chamo de expulsório. O compulsório é 75 anos. Já falei para vocês que tem municípios que não estão atualizados, estão falando 70 anos, tá? Então a gente estuda lá de maneira específica quando tiver município, ok? Bom, 75 anos. Ninguém pode pisar para trabalhar com mais de 75 anos, ok, gente? Aí é o compulsório. E ele tá dizendo aqui que ele vai pagar de maneira proporcional. Por quê? Aqui não tá dizendo se ele cumpriu o tempo de serviço, ok? Se ele tem os 35 anos de trabalho, é claro que vai ser integral. Ele tem o tempo de trabalho. Agora, digamos que ele fez concurso com 65 anos, né? E aí ele não cumpriu aqueles 35 anos de trabalho. Então é proporcional. Beleza? Tranquilão? Então é isso, gente. Vamos seguir. Vamos seguir. Deixa eu passar aqui. Foi. Bom, falando aqui de aposentadoria, como eu falei pra vocês, né? Vai ser sempre revista, vai ser sempre, perdão, revisada, né? E toda vez que o ativo tiver aumento, o inativo também será, né? Vai ter aumento também. E assim como o pessoal aí que é pensionista, ok? Bom, falando aqui de estabilidade, 3 anos, né? Tem município que ainda não atualizou, vai falar 2 anos, mas como eu falei para vocês, a gente vai ver isso de maneira específica, ok? Mas a estabilidade do servidor público, de acordo com a União, será após 3 anos de efetivo exercício, ou seja, de trabalho, né? O servidor público estável, ele só vai perder, só vai ser demitido, que é a punição, né, gente? Após sentença judicial transitada em julgada ou mediante processo administrativo que lhe tenha sido assegurada ampla defesa. Bom, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. Pessoal, servidor público fica 3 anos de estágio probatório, né? Ele vai ali passar por uma ficha, né? Para ele vai ser aprovado, vai estar tudo certinho documentado. Passou no estágio probatório. Depois disso, qualquer coisa que ele fizer, ele pode ser demitido? Claro que não, né, gente? É para isso que a gente está estudando, para ter estabilidade, né? Esse servidor público, ele só vai ser demitido, que é a punição, né? Após a abertura de um processo administrativo, que lhe tenha sido assegurada ampla defesa, ou sentença judicial transitada em julgado, ou seja, já teve o último julgamento ali, né? Já teve como recorrer, tudo. Só depois disso que ele pode ser demitido. Nenhum servidor público vai ser demitido assim de cara. Nenhum. Só depois que ele, né, responder ali o processo, tá? E ele vai ter direito a ampla defesa, testemunha, tudo. Gente, demitir um servidor público é muito difícil. Eu até falo que ele precisa receber até uma medalha honra ao mérito, que, olha, é muito difícil demitir um servidor público, gente. Muito difícil. E ainda assim, digamos que ele foi demitido. Ele pode ainda recorrer, pegar novas provas, um novo advogado, bom pra caramba, e ainda pode ter a possibilidade de ele ser reintegrado. O juiz vê ali, poxa, né? Ele não é tão culpado assim, e pode reintegrar ele. A gente fala reintegração, tá? A gente estudou isso no estatuto, né? Ele foi reintegrado, ok? Pode acontecer, ainda assim, tá? Bom, e se o cargo dele foi extinto ou declarado a sua desnecessidade? O servidor público estável, já passou do estágio probatório, né, gente? Ficará em disponibilidade remunerada. Então, esse carinha retornou, né? Ou o cargo dele não existe mais, né? O que vai acontecer? Eu não tenho um cargo imediato para dar para ele agora. O que o órgão vai fazer? Esse carinha vai ficar em casa, recebendo, contando ali como se ele estivesse em efetivo exercício, como se ele estivesse trabalhando, tá? Até eles conseguirem colocar ele no cargo compatível, ok? Olha que coisa chata, né, gente? Bom, o servidor ficará em disponibilidade a partir da data que der entrada ao processo de aposentadoria. Ele já fica em casa recebendo. Ele deu entrada à aposentadoria, ele já pode ficar em casa. Vai ter a proteção especial para servidora gestante. É facultado ao servidor público que não tenha cônjuge, companheiro ou dependente legar a pensão dele por mortes para beneficiários da sua indicação, respeitando, né, a condição da faixa etária. Ou seja,
que quer dizer aqui, né? O servidor público, ele não tem filhos, não tem esposa. Ele pode colocar a pensão dele por uma pessoa que ele criou, por um, né? Enfim, legalmente, se for uma coisa legal, tá? Ele criou, não é aquela adoção totalmente legalizada, porque adoção é filho, né, gente? Mas ele possui dependentes. Ele pode dar essa pensão para os dependentes, tá? Até certa idade, é claro, tudo tem um critério aí, mas ele pode fazer isso, tá? Será reduzida 50% da carga horária de trabalho. O servidor, isso aqui a gente já viu, né? Responsável por portador de deficiência, a gente já viu. Bom, o município ele vai assegurar ao servidor licença por motivo de doença, do cônjuge parente até segundo grau. A gente também já falou isso sobre lá no estatuto, né? Doença e pessoa em família, né, gente? Até segundo grau, ou seja, pai, mãe, irmão, filho, cônjuge, né? Sogra, sogro é seu parente de primeiro grau, tá, gente? Quando você casa, você se torna um só. Ele virou sua mãe e seu pai, tá? Hashtag fica a dica aí. Então, essas pessoas ficaram doentes, o servidor ele tem ali um período, né, que ele pode se afastar para cuidar dessa pessoa, tá? Bom, vamos lá, gente. Agora, vamos ver o que você aprendeu dessa aula, tá? Vou fazer aqui as perguntinhas para vocês. Resolvam, pausa, tá, gente? Dá aquele né, pausa lá para ter tempo de vocês pensarem, resolver. E em sequência eu vou estar aqui corrigindo. Então, vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Pergunta de número 1. Ao servidor público, em exercício do mandato eletivo, vai aplicar-se as seguintes disposições, exceto, aqui que é falciane, hein? Qual? Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Investido em mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. C. Investido ao mandato de vereador ou juiz de paz, havendo compatibilidade de horário, vai receber as vantagens do seu cargo, empresa ou função pública sem prejuízo da remuneração. E não havendo compatibilidade, ele pode optar pela remuneração, né? O inciso anterior é esse aqui. D. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive por promoção por merecimento. A gente já até achou o erro aqui, né, gente? Então, resposta incorreta vai ser a letra D, né, gente? Exceto por promoção por merecimento. Exceto, né? A gente falou aqui, eu falei em aula aqui pra vocês, que o servidor que tá no mandato eletivo, ele se afasta, vai ser político, vai ter as promoções dele legal, né? Como o tempo de serviço, né? Vai ter esses aumentos. Ele só não vai ter essa promoção por merecimento, que para ter promoção por merecimento, ele tem que estar lá, né, gente? Ele tem que estar trabalhando, ok? Então, o exceto aqui vai ser a letra D. 2, aqui vai ser 2, né? Aos servidores públicos civis, ficam assegurados, além de outros que a lei estabelecer, os seguintes direitos, exceto qual? Qual é a única falciane aí? Vamos lá. Irredutibilidade de horário, 13º, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, remuneração do trabalho diurno superior ao noturno, duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horário. E aí, gente, qual a falciane? E tá aqui, né? Gente, remuneração de trabalho diurno superior ao noturno, gente. Como é que é isso, gente? Claro que não, né, gente? O noturno vai ter tá vendo? É um detalhe, vocês têm que reparar, tá vendo? Vocês têm que pausar. Gente, o trabalhador noturno vai ganhar mais do que o diurno, ele vai ter o adicional noturno. É claro que ele tem que ganhar mais, é um horário mais cansativo, né, gente? É o horário que ele deveria estar dormindo, ok? Então, ele vai ter aí o adicional noturno, por isso que ele vai receber mais que o diurno e tá super justo isso, ok? Então, o exceto aqui vai ser a letra C. Número 3. O controle dos atos administrativos do município será exercido pelo Poder Legislativo, pelo Ministério Público, pela sociedade, pela administração e, no que couber, pelo Tribunal de Contas do Estado pelo Tribunal de Contas e pelo Conselho Estadual de Contas do município. Gente, isso tá certo ou tá errado, galera? Certo ou errado, certo ou errado, certo ou errado e correto, né, gente? Não tem nada de errado aqui, né, gente?
Controle administrativo, como eu falei, vai ser feito pelo Poder Legislativo. Eles cuidam da lei, né? Então, eles fiscalizam, eles fazem as reuniões, eles liberam as verbas, ok? E externamente vai ser controlado pelo Tribunal de Contas e Conselho Estadual de Contas dos municípios, né? Quando se tratar aí de município, ok? Então, o município ele sempre presta contas aqui, ó, tá? Porque recebe essas verbas de fora. 4. Ao município, o que não pode, gente? Não, quer dizer, não pode um monte de coisa, exceto o quê? O que pode? Aqui que é o que pode, né? O que é o exceto? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionar, embaraçar o funcionamento, ou manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança. Isso não pode, né, gente? Aqui que é só o que pode. Recusar fé dos documentos públicos? Não pode. Nossa, aqui ficou 2 vezes, olha. Manter a publicidade de atos, programas, obras, campanhas que não tenham caráter informativo, educativo, orientação social, assim como a publicidade do qual constem nomes, símbolos, enfim, né? Outorgar isenção e anistia fiscal ou permitir a remissão de dívida com interesse público justificado, sob pena de inutilidade do ato. Pessoal, aqui o município ele não pode isso tudo aqui, né? Ele não pode. Ele não pode estabelecer cultos, ele não pode recusar fé dos documentos públicos, não pode manter publicidade que não tenha caráter... cadê aqui? Que constem, né? Nomes, promovam um servidor, um político, isso aqui ele não pode. Agora, olha só, outorgar isenção e anistias fiscais aí tá aqui, ó, exceto por isso, né? Com interesse público justificado, isso aí pode, porque olha só, tem um interesse público justificado, gente. Por isso que pode, ok? Isso aqui, ó, com interesse público, olha aqui, ó, com interesse público. Aqui seria errado se tivesse sem interesse público, mas como tá com interesse público justificado, aí ele pode dar anistia fiscal. Lembra que eu expliquei isso para vocês na aula? Existem justificativas para algumas anistias. Eu vou receber uma empresa, eu quero gerar empregos, então eu vou dar uma anistia para ela vir para cá. Né? Isso aí pode. Então, tem algo justificado, tem algo aprovado pela legislação, né? Pela Câmara Municipal, aí pode. Ok? Então, a D é exceto, é a que pode. Tá, gente? Então, é a 4, letra D. 5. Instituir impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços da União do Estado e de outros municípios e templos religiosos, culto, é vedado. Certo ou errado? Certo, né, gente? Não pode cobrar impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços da União, do Estado, de outros municípios, de templos, né, de igreja. Não pode, é vedado, tá certo. Não pode cobrar impostos, ok? Então, 5, certo. 6. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município vai obedecer os princípios da LIMPE com E, né? Mas isso aqui pode variar, como eu falei para vocês. E também ao seguinte, exceto, aqui que é falciane, vamos lá. Exceto de quê, gente? Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos. B. A investidura em cargo ou emprego público da administração direta, indireta ou fundacional depende de aprovação prévia em concurso público, provas de títulos, ressalvadas nomeações por cargo em comissão de livre nomeação e livre exoneração. Tá ok, né? C. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos vai ser feita sempre na mesma data. E D. Os vencimentos dos cargos de poder legislativo poderão ser superiores ao executivo, gente? Pode ou não pode? Vamos lá para a resposta? Claro que não, né, gente? Olha só, não poderão ser superiores. O executivo é hierarquicamente superior ao legislativo, portanto, eles sempre vão receber um salário maior. Inclusive, ninguém vai ganhar mais que o prefeito, ok? Então, a falciane aí, ó, é a letra D. E assim encerramos, pessoal, deixa eu colocar aqui, encerramos essa segunda parte da nossa aula. Cuidei dela de maneira bem detalhada, tá, gente? Estudem, assistam essa aula e façam as questões. Até, gente!